Para a demonstração no pêndulo simples, irei utilizar 3 bolas, sendo que 2 delas têm a mesma massa, porém tamanhos diferentes, e uma é mais pesada do que as outras 2. E ambas são amarradas a uma corda. Primeiramente, colocarei 2 bolas com massas diferentes em cordas de um mesmo comprimento, indo até o centro de massa de cada uma. E mesmo assim, elas vão oscilando em um mesmo período. E isso comprova a fórmula do período para pêndulo simples, que diz que o período depende apenas do comprimento da corda e não do peso do objeto. Podemos ver isso também quando colocamos essas 2 bolas com tamanhos distintos, só que com o mesmo peso, que eles também possuem o mesmo período. Agora, trocando o comprimento das cordas, vemos que seus períodos são diferentes. E isso confirma que o período depende apenas do comprimento da corda e não do peso em si do objeto. E o pêndulo de maior comprimento irá oscilar com um período maior. Para a demonstração da mola, usarei 2 molas diferentes, pesos com a mesma massa X e algo para comportar esses pesos. Coloco primeiramente um peso na mola. Ela se alonga e em seguida, quando colocamos mais pesos, vemos que ela se alonga cada vez mais, dependendo da quantidade de peso. Podemos ver então que a deformação na mola é causada pela quantidade de peso. Ao esticar a mola além do seu ponto de equilíbrio, vemos que ela começa a oscilar com um determinado período. Colocando mais peso, podemos ver que seu período aumenta, como nós podemos ver neste exemplo, que possui a mesma mola do exemplo anterior, porém com peso maior. Isso acontece, pois, para molas iguais, quanto menos alongada estiver, menor será o período de oscilação, ou seja, ele oscila mais vezes no mesmo período de tempo. Colocando 2 molas diferentes com o mesmo peso, vemos que o período é diferente por conta da diferença da constante elástica das molas. E quanto maior é essa constante elástica, menor é o período em que elas oscilam,